Deus seja louvado. Nesta oportunidade, tivemos aqui um EBD missionário abençoado. No final de semana, nós tivemos também uma vigília abençoadíssima, né? Então, meus irmãos, a gente quer agradecer ao Senhor por esse tempo. E eu convido você a abrir no Salmo 73, já deixa aí prontinho, que nós vamos chegar lá no Salmo 73, que é a exposição hoje da palavra do Senhor, Salmo 73. A última vez que eu preguei esse salmo tem 10 anos. 10 anos exatamente. Foi interessante que eu estava lá na terra prometida de Lagamar e teve uma escola dominical, me chamaram para dar aula. Eu dei aula e no final a professora, que era para dar aula no dia, veio me procurar com a revista da Presbiteriana e falando assim para mim: mas você olhou essa revista? Eu falei: não. Ela falou: mas a divisão está certinha, como está aqui na revista. Eu não vou precisar mais dar nem essa aula, porque eu ia ter que dar essa aula depois, aí o cronograma ia atrapalhar. Aí ela falou que eu já tinha dado a aula para ela, que era o salmo da revista, e a divisão era a mesma que eu usei. Que coisa, né, irmãos? Maravilhosa. Então, a pergunta é: você já foi invejado? Já? Tem gente que está assim, ó. A segunda pergunta: você já invejou alguém? Estou vendo que o balançar das cabeças diminuíram, mas eu tenho certeza que já, né? Meus irmãos, essa é a questão que a gente sempre vai acompanhar, a inveja, né? Eu tomara que não tenha nos nossos corações. Mas, irmãos, aqui a verdade é que a inveja é um sentimento que existe desde que a humanidade está posta. Sempre houve inveja. A inveja é um sentimento que existe há muito tempo, e na tentativa de retratar a profunda destruição desse sentimento que é horrível, o autor bíblico lá em Provérbios 14:30 diz o seguinte: o contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Eu já fui muitas vezes no cemitério, e já vi também urnas, que são urnas familiares. Então você tira ali, né, pessoas que já estão enterradas ali há muito tempo, e o osso está do mesmo jeito. Agora você imagine ter um osso que está corroído. O autor de Provérbios diz que isso é semelhante à inveja, e como ela é forte. A inveja é um sentimento compulsivo, a pessoa não consegue. Imagine uma pessoa que tem um vício e não consegue parar esse vício, pois a inveja se torna um vício, que domina o coração de alguém em relação a outra pessoa, desejando o que aquela outra pessoa, o que ela possui e o que ela é, como se não fosse merecido para aquela pessoa o que está acontecendo com ela. Mas a pessoa que inveja, ela fala assim: eu que merecia estar no lugar dele, eu que merecia ter isto, né? E começa às vezes a desdenhar ali da vitória da pessoa. A pessoa invejosa, ela não consegue se alegrar com a alegria dos outros e se alegra com a derrota daquele que ele está invejando. O exemplo clássico disso, irmãos, da inveja, é ali no iniciozinho de Gênesis, né? Os irmãos de José. Os irmãos de José tinham inveja de José. Eles queriam a admiração do pai, como José recebia, achavam que eram merecedores e não José, inclusive porque José era o filho mais novo, né? Ali abaixo só tinha Benjamim. Eles queriam a admiração do pai e achavam que José não era merecedor e eles eram merecedores. Todas as vezes que José se destacava ou era reconhecido por Deus, os sonhos que ele teve, que se cumpriram anos depois, os seus irmãos sofriam bastante, que a inveja gera sofrimento, ao ponto de alimentarem um ódio crescente contra o filho de Raquel. Esse ódio foi sendo desenvolvido, alimentado. A inveja, ela começa, mas ela vai sendo desenvolvida, alimentada, dia a dia, no pensamento, no coração de quem está invejando. Esse sentimento foi tão profundamente destrutivo e crescente
que eles chegaram à conclusão: a gente não aguenta mais ver José, a gente vai ter que matar José. Olha onde a inveja pode chegar, que é o tema desse sermão. Aonde a inveja pode chegar. Eles decidiram matar, só não conseguiram, irmãos, porque Rúben, o irmão mais velho, falou: de jeito nenhum, escondeu ele numa cisterna que estava vazia, e depois, quando Rúben saiu, veio uma caravana de ismaelitas e eles venderam José. E o pior, irmãos, eles forjaram, olha onde a inveja chega. Eles pensaram em matar, Rúben intercede por José, eles não o fazem, mas é como se eles estivessem matando José, porque eles tiram do convívio do pai e da família. E eles vendem para a caravana de ismaelitas, eles passam ali, José vai para o Egito. E depois Rúben, quando chega: cadê José? Não, a gente vendeu. Vamos fazer o quê? Vamos matar um animal e pegar o sangue e colocar aqui na túnica de José, que era o que gerava mais inveja no coração dos irmãos, porque aquela túnica mostrava que o pai, que é um erro também, a gente como pai não deve fazer isso, tinha predileção de José e declarava isso. Então, os irmãos fazem isso, levam para Jacó e a gente já sabe o restante. José foi vendido, é como se eles tivessem matado José, para eles não verem a prosperidade de Deus na vida de José. Eles vendem o irmão deles, o próprio irmão, forjam uma mentira para o pai, e a pergunta é: onde a inveja pode chegar? Meus irmãos, a pergunta que fazemos é a seguinte: onde pode chegar a inveja? É o tema desse sermão hoje. Irmãos, agora sim, vamos para o Salmo 73, verso 1 em diante, que diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm um coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí, pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar apesar de sua perversidade. Levam a vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam a vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro. Foi em vão que agi de modo íntegro. Agora ele está falando do interior dele. O dia todo só enfrento problemas. Para que eu vou vir no culto? Para que eu estou dando dízimo? Para que eu estou me purificando? Não está acontecendo nada. O dia todo só enfrento problemas, cada manhã sou castigado. Talvez você esteja falando isso hoje no seu coração. Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Tu os pusestes num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo e ignorante. Aos teus olhos devo ter parecido um animal irracional. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras a minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destróis os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus.
Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todos as tuas maravilhas. Pai, foi lançada a tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Pai, ó Deus, perscruta o nosso coração, vê se há algum caminho torto, como o do coração do salmista, e endireita as nossas veredas nesta noite. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos à divisão desse salmo. Primeiro, a introdução. Nós temos aí, no verso 1, o salmista fala: Deus é bom para os que têm o coração puro. Este ponto é muito importante, irmãos. Por quê? Às vezes é muito mal entendido. Quando a Bíblia fala de pureza de coração, ela fala de alguém que obedece ao Senhor com o desejo de agradá-lo. Eu estava vendo hoje aqui, um almoço que a gente participou, a comida estava maravilhosa. Eu fui falar com a pessoa que cozinhou, eu vi a alegria dela ter feito aquele prato. E eu fiquei muito mais alegre do que ela, porque eu saboreei. E repeti, porque estava gostoso. Mas eu vi a alegria, e é um servo do Senhor falando assim para mim: eu faço para Deus. Isso me marcou bastante. Então, meus irmãos, um coração puro não significa que nós não vamos ter oscilação pecaminosa, que não vamos ter dificuldade, que não vamos ter medo, que não vamos ter vontade de parar algum projeto. Significa que nós vamos buscar a força no Senhor, porque nós queremos agradá-lo do fundo de coração. Então, Davi fala dessa insuficiência, irmãos, do sacrifício. Se fosse só o sacrifício, no caso no templo, quando era antigamente, o sacrifício era feito ali. Se o sacrifício fosse suficiente, divorciado do coração, Davi não teria falado isso. Salmo 51, 16 e 17. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E ele fala isso depois de ter pecado com Batseba e ter acordado do seu grande pesadelo pecaminoso. Isaías também mostra isso. Não adianta a gente, por exemplo, prestar um culto ao Senhor, mas nosso coração está divorciado dele. Porque diz em Isaías 11:11, no iniciozinho, é um texto muito forte. Ele diz assim, Isaías falando através, ali como ministro da palavra: o que os faz pensar, Deus falando, que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos, não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. E tem a tradução da RA que fala: eu odeio o ajuntamento solene com a hipocrisia. Deus está falando assim, não é o sacrifício em si, é o que está por trás do sacrifício. Porque a minha oferta pode se tornar uma afronta diante do Senhor. E Deus não aceitar, mesmo que haja esforço, que haja lágrimas, que haja sangue, Deus não vai aceitar. Por quê? Porque é um sacrifício que não agrada o Senhor, não está ali alinhado com a vontade do Senhor. O coração puro está associado, no original, uma flecha polida. Há uma flecha preparada para a guerra. Há um material expurgado, purificado, limpo, um ouro puro. O Ourives é um livro que falava sobre isso, que o Ourives, ele sabe quando o ouro está purificado, quando ele põe no cadim, e ali reflete a face do Ourives no cadim. Aí ele fala, o ouro está purificado, ele pode tirar. Pois coração puro é um coração limpo por Deus. Seria uma escolha adequada, encaixada, como uma mão se encaixa numa luva. Dentre muitas outras escolhas, eu escolho agradar ao Senhor. O coração puro está ligado ao coração que escolhe agradar a Deus, que se importa com a vontade do Altíssimo, que não quer se afastar do seu amor e da presença quando peca. Davi é o exemplo disso. Não retires de mim, Senhor, o teu Santo Espírito. Porque a coisa mais maravilhosa que tem é poder ter a comunhão do Espírito Santo dentro de nós. A alegria de poder estar alegrando o Senhor. E depois, irmãos, do pecado contra Batseba, dos terríveis desdobramentos, ele pede a Deus para não retirar do seu espírito.
A bondade de Deus pode se adequar a esse coração, a essa vida. Não porque essa pessoa veio à igreja antes, ou apenas nessa igreja deu o seu dízimo, cantou no louvor com as mãos para cima, ou pregou um sermão lacrimejante. Jesus criticou os fariseus por isso, porque eles faziam tudo isso, mas o coração estava divorciado do Senhor. Comparou a sua geração, o povo de Israel, no tempo do profeta Isaías, onde Deus denunciou que eles adoravam o Senhor só exteriormente, da boca para fora, mas seu coração estava longe dele. Mateus 15, verso 8. Irmãos, essa é a introdução do salmista, que diz aqui: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração puro, que querem agradar ao Senhor. A partir daí, o salmo vai ter duas grandes divisões. A primeira, que vai do verso 2 ao verso 16, mostra e esquadrinha o coração do pecado, da inveja, de forma direta, chocante. O coração do autor que não caminhou pelas sendas puras do Espírito Santo, mas, como ele deixou bem claro no verso 1, ele caminha por vias tortuosas, impulsionada por um sentimento altamente destrutivo, que é a inveja, que corrói mais do que o câncer. Eu estava falando um dia desse para uma pessoa, teve a mãe de um chefe meu, de uma determinada sessão que eu passei, que ela estava no Rio de Janeiro em dezembro desse ano, e aí, quando foi em janeiro, ela já sabia que estava com câncer. E em junho ela já estava sendo sepultada. A inveja é altamente destrutiva, ela vai acabando com a alegria, vai acabando com a paz, vai gerando uma raiz de amargura ao redor. A inveja é terrível. Essa atitude corajosa do salmista, de falar do seu coração, é fundamental para que nós façamos hoje, irmãos. Eu não sei se você é cardiologista, um check-up no seu coração, no seu interior. O que tem dentro do nosso interior hoje? Como nós temos visto o nosso vizinho, como nós temos visto uma pessoa da nossa família, que às vezes a inveja está dentro da família, às vezes está dentro da casa dos mesmos ali, que a gente convive com pai e mãe. O exemplo de José não deixa isso aí que a gente tenha dúvida. Essa é a primeira parte, uma parte difícil, mas uma parte importante, porque nos ajuda também a esquadrinhar os nossos corações, porque a prática da inveja, ou a prática de um pecado, depois vai tornar algo comum aos nossos corações, e a gente chega ao ponto de não ver que está fazendo aquilo. A segunda parte deste salmo, irmãos, a grande parte vai do verso 17 ao verso 26. Se na primeira parte mostra o caminho torto dirigido pelo pecado da inveja, a segunda é uma profundidade muito grande e reveladora. O salmista abre o seu coração para relatar o caminho do arrependimento. Nesta noite você tem condições de se livrar desse grande mal. O salmista abre o seu coração para relatar o caminho do arrependimento, do reorientar os seus olhos para Deus novamente e de não olhar para baixo. Poderia chamar de caminho da confissão ou restauração da intimidade com Deus e da alegria em obedecê-lo. É uma mudança extraordinária. Destacamos o verso 17, onde é o início dessa transformação de caminhos, quando ele cai na real ao entrar na casa de Deus. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino dos ímpios. Aí começa, nesse verso, a mudança verdadeira que é impulsionada pelo arrependimento, que só o verdadeiro servo ou serva do Senhor pode provar. Porque Deus não corrige bastardos, Deus corrige filhos que são gerados pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa, ele não sai mais, ele vai fazer morada, ele vai habitar, ele vai transformar de glória em glória, de fé em fé. E nós vamos sendo transformados dia a dia, até ser dia perfeito, onde nós vamos abrir os olhos na presença do nosso pastor. O arrependimento é uma das faces da medalha do Evangelho, que se junta ao perdão divino com uma outra face.
Se tem arrependimento do nosso lado, tem o perdão do Senhor. Um coração contrito e quebrantado, Deus, Ele se agrada. O arrependimento é essa face. Irmãos, vamos agora caminhar nesse salmo. A primeira parte, que eu chamo aqui, a parte maior, errando o alvo. A parte do pecado. A desorientação, que eu chamo da inveja. A inveja desorienta as nossas vidas. Verso 2 e 3, eu chamo de a confissão. Quanto a mim, quase tropecei, meus pés se escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar da sua perversidade. O salmista está lembrando e relatando o que aconteceu com o seu coração. Preste atenção no coração do salmista. Não é nunca demais repetir o que o autor de Provérbios diz em 4:23. Por isso que ele fala aqui, nós devemos levar isso muito a sério. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. É esse coração que vai dirigir ou vai afastar-nos do Senhor. E no caso aqui, aproximar da inveja. Jesus disse a mesma coisa lá em Mateus 15, 16 a 20. Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubo, mentiras, calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não contaminará. Ele estava falando do coração. Vem maus pensamentos, homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. E eu poderia acrescentar aqui a inveja também. Meus irmãos, ele relata aqui o problema onde a gente esbarra quando a gente deixa a inveja entrar no coração. Somos vítimas desse agente, porque não vigiamos. Jesus fala para os discípulos, vigiai e orai, porque a carne é fraca. Meus irmãos, nós já falamos na introdução sobre isso, que é o sentimento, a inveja é o sentimento que uma pessoa nutre por outra, desejando o que esta tem ou é, e além disso, sofrendo quando ela alcança uma vitória e se alegrando quando esta sofre uma derrota aos seus olhos. O invejoso tem dificuldade em reconhecer a prosperidade da outra pessoa. Ele range os dentes. Mesmo quando a elogia, é de boca para fora. Não há realmente alegria com a alegria da outra pessoa. A pessoa, por exemplo, conta aqui, a Mafê, passei no vestibular para medicina. Também, né? Estudar e não passar, só uma pessoa insensata. Foi sorte. Vai falar isso para uma pessoa que ralou anos. Porque a pessoa não se alegra, ela queria estar no lugar da outra. Ela que queria ter passado para a medicina. Não há realmente alegria com a alegria da outra, mas, por outro lado, há regozijo quando a outra passa por uma experiência de derrota. O invejoso ou invejosa diminui as vitórias de outra pessoa, desdenha, pois julga que aquele lugar ou realização estão com a pessoa errada. É ela que deveria estar ali. Qual foi o motivo da inveja do salmista, irmãos? A prosperidade dos ímpios, dos orgulhosos. E diz lá, apesar da sua perversidade. Ele disse que quase tropeçou. E eu imagino isso aqui, quase tropeçou, porque ele não deve ter falado para ninguém, mas ele sentiu isso. Isso tudo estava no interior dele, ali, ó, borbulhando. E o que parece é isso, que não chegou a falar para alguém. O verso 15 fala sobre isso aqui, quando diz o seguinte, se eu tivesse falado com eles, teria traído o teu povo. Então ele não chegou a falar, estava no interior. Olha o tanto de coisa que se passou no interior desse homem, tá? Que é o Asaf, um grande homem de Deus. Mas os grandes homens de Deus são homens. Qual foi esse motivo? Prosperidade dos ímpios, irmãos. Começou a olhar assim, o cara rouba, o cara adultera, o cara engana,
o cara dá nó em pingo d'água e ele ganha dinheiro e eu não ganho. Ele começa a falar desse jeito. Ele começa a se comparar. O problema é que o salmista deixou o passarinho da inveja pousar nele, fazer ninho e ainda trazer outros passarinhos. Fez ninho, trouxe grande sofrimento e angústia para ele, porque ele começou a se comparar com o ímpio. E ele olhou o ímpio com a ótica dele. Isto levou a fazer o quê? Uma interpretação errada, tanto sobre a vida do ímpio como sobre a sua própria. A inveja entrou e a interpretação, agora é uma interpretação longe de Deus. É uma interpretação feita pela inveja. E só pode dar em coisa ruim. A segunda parte que eu chamo, dentro dessa primeira parte maior, a falsa interpretação. Irmãos, em outras palavras, do 4 ao 16, sabe o que é que o salmista está falando? Deus é injusto. Deus é injusto, porque eu que ando nos caminhos do Senhor, eu que tinha que prosperar, e não o ímpio. Se está acontecendo isso, Deus está vendo, e ele não faz nada, Deus é injusto. Esse é o sentimento. Essa interpretação errada veio quando o salmista, ele faz o quê? Ele vê com os olhos iluminados pelo holofote do que ele está vendo, do que ele acha. Irmãos, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que Deus diz. Se Deus diz que você é uma bênção, pode falar que você é um embusteiro, chamaram Jesus assim. Pode falar que você é um fracassado, falaram de Jesus. O que importa é o que Deus diz. E Deus fala para o seu filho: este é o meu filho amado, em quem tem muito prazer. E ponto final. Não é o que eu acho, não é o que o outro pensa, é o que Deus diz sobre mim que importa. O que ele viu tanto de fora foi o quê? Como os ímpios, como dentro do seu coração um julgamento precipitado, falso e guiado por uma penumbra que iluminou. Penumbra iluminar é ótimo, né? Iluminou o coração dele, conduziu não a verdade, mas uma falsa visão, tanto externa como interna. E a visão externa, que vai do 4 ao 12, olha só a visão dele que ele teve do ímpio. Veja, levam a vida sem sofrimento. Irmãos, é assim? E tem um corpo saudável e forte. Fala assim, pronto, foi na Smart Fit. Aí o 5, não enfrentam dificuldades. Isso é o que ele está vendo, irmão. Isso é falso. Porque ele está sendo motivado pela inveja. Aí ele tira os olhos do Senhor, ou ele vai ver do jeito que ele acha. Nem estão cheios de problemas como os demais, como eu. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções, zombam e falam somente maldades, e em seu orgulho ameaçam usar de violência. 9. Falam como se fossem donos do céu, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, é mais ou menos assim, Deus está vendo isso, não acontece nada. Deus é injusto, na visão errada dele. Por isso o povo se volta para eles e, olha, o povo está seguindo. E bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam, acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam a vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Irmãos, essa é a visão motivada pela inveja. O salmista enxerga errado, porque o coração dele está torto. O veio do coração dele está inclinando ele para o erro. E isso não começa, irmãos, com grande coisa, começa com pensamento. Começa com um pensamento, outra comparação, e vai cedendo, alimentando. Se nós alimentarmos essa dúvida, vamos chegar na inveja. Ele chega a pensar que os ímpios levam a vida sem sofrimento, com saúde. Não tem nenhum ímpio ali no hospital para ele. Que são guiados por causa da sua arrogância e maldade, desprezam a Deus, que apesar de tudo isso vivem uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Ou seja, Deus vê isso e não faz nada.
A visão errada do salmista chega ao ponto de dizer como que vale a pena ser injusto e ímpio, pois isto leva o orgulhoso à prosperidade. Então, né, como diz lá Paulo no capítulo 6, combatendo um falso pensamento, vamos pecar mais para que a graça seja mais abundante. E quanto mais eu peco, Deus me abençoa mais. E Paulo diz, como eu vou viver para o pecado se para ele eu morri? Isso é a visão dele, irmãos, senão está certo. E ele vai, em última análise, dizer, Deus é injusto, pois mesmo sabendo que o ímpio é mau, ele prospera e Deus o abençoa. A pergunta é, onde chega a inveja? Nesse pensamento. Ela cria no coração do salmista uma falsa verdade terrível. Deus é injusto. Não vale a pena eu servir o Senhor. Vamos ver agora a falsa visão dele em relação ao coração dele. Meu esforço não é recompensado por Deus. Que vai do 13 ao 16, preste atenção. Foi à toa que me mantive com o coração puro. Está vendo? Eu podia estar pecando como o ímpio também e prosperando como ele. Eu fui tolo em guardar o coração puro. Ele ainda está sendo motivado pela inveja. Foi em vão que agi de modo íntegro. Por que eu vou me guardar se o ímpio é que prospera? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Se eu tivesse falado como eles, teria traído o teu povo. Tentei compreender porque prospera. A pessoa invejosa, ela vive em função da pessoa que ele inveja. Não é em função de Deus. E ele diz aqui, que tarefa difícil é essa? É desgastante mesmo, né? Essa constatação do salmista agora, irmãos, passa para o seu interior, do exterior para o interior dele. O que tem acontecido comigo? A resposta é autocomiseração. Olha aí, eu mantive meu coração puro, e o que aconteceu? Eu fui íntegro e não valeu de nada. Eu enfrento problemas por causa da integridade e nada acontece. E isso é a visão dele. Ou seja, ele estaria falando mais ou menos assim, eu não mereço isso. Eu sou melhor do que esse ímpio, eu é que mereço isso e que eu deveria estar recebendo o que ele está recebendo. Ou seja, ele está invejando. É isso que eu acabei de falar para vocês. O invejoso sempre pensa que todo mundo lhe deve algo, inclusive Deus. Ele ou ela sempre estão à busca incessante de um elogio, porque seu interior está repleto de baixa autoestima, alimentado pelas frequentes derrotas e frustrações pessoais. A pessoa sempre caça elogio por causa disso. Irmãos, nem todo elogio é isso, nem toda atitude de elogio é por causa de inveja. O invejoso sente-se um derrotado, por isso que ele está atrás, para motivar ele, dar força para ele sentir pelo menos um pouco de alegria. Essa postura é clara quando lemos esses 2 versos. Ele começou a murmurar diante de Deus e a reclamar, irmãos. Pois julgava que merecia ser próspero também, como aquele outro que fazia tudo errado e a prosperidade era a consequência. Ele fala que foi inútil ter seguido a pureza divina, ter vivido em integridade, que só lhe trouxe, segundo a falsa interpretação da inveja, problemas e castigos. Para que eu vou ser crente? Para que eu vou guardar a pureza? Para que eu vou lutar contra os males do meu coração, se isso aí não vai dar em nada? Conclusão, é tarefa difícil mesmo pensar assim. É flagrante que o salmista, impulsionado pela inveja, passa a viver em função do outro e não de Deus. A pessoa foca no outro, vive em função do outro. Irmãos, e tem igreja que vive em função de Satanás. Se você tirar Satanás, a igreja não existe. Não tem razão de ser, porque tem que lutar contra o inimigo. Irmãos, diz na Bíblia, em Provérbios, que ninguém julgue que Deus é um Deus que tenta alguém e ele também não pode ser tentado por ninguém, mas a nossa própria cobiça é que faz isso, que gera no nosso coração a tentação. Podia não ter Satanás nenhum. É flagrante que o salmista passa por isso, irmãos. Está sendo o quê? Guiado pela vida do outro, não por Deus. A vida é dirigida pela inveja. É horrível.
Porém, depois de chegar ao fundo do poço do sofrimento e da angústia gerados pela inveja, o salmista entra agora, irmãos, e a parte linda e maravilhosa desse salmo, que é o limiar da mudança. Veja aí no verso 17. Então entrei em teu santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. Essa segunda parte que eu falo aqui, de volta para o alvo, que isso só acontece com o crente, irmãos. A reorientação da presença de Deus, 16 a 26. E começa com a primeira parte, o 17, que é o limiar do retorno. Entrar na casa de Deus. Irmãos, tem uma coisa maravilhosa você vir para o culto. Irmãos, eu já entrei nessa igreja aqui, por dentro arrebentado. E começou o louvor e Deus começou a me renovar. Quando você entra ali, coisas grandiosas podem acontecer daqui a pouco. E foi exatamente isso. Um homem que estava sendo consumido pela inveja, ele entra, até que eu entrei na casa do Senhor. E ele entra no santuário, Deus, e por fim entendi o destino deles. Ele começa a reorientar a visão dele, agora, tirar da inveja e passar para o Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O guarda de Israel não dorme, nem dormita, nem cochila. Quando nós começamos a olhar para o alto e não para baixo, nós começamos a reorientar o nosso coração. E se estávamos invejosos, começamos a passar pelo bálsamo da purificação do Senhor, o coração puro do Senhor. Meus irmãos, no verso 17 tem a palavra então, que é poderosa. Porque esse então muda tudo. Ele mostra ali o tempo do acontecimento da mudança, do início da mudança. O salmista estava até então sendo guiado pela inveja, com a sua angústia e interpretações equivocadas. Agora, quando ele entra no santuário, então, e a sua visão agora vai mudar, da errada para a certa. No verso 17, além de começar a olhar novamente na ótica divina, ele diz assim: eu por fim entendi o destino deles. Ele vai ver para onde realmente, não o que ele achava, motivado pela inveja, para onde os ímpios estão indo. Até então o salmista relatara que estava numa missão quase impossível, entender a razão do ímpio, apesar das suas perversidades, ser abençoado por Deus. Irmãos, a nossa missão não é ficar olhando para a vida do outro, não é ficar desejando a vida do outro que o outro tem. A nossa missão é olhar para o alto e Deus mostrar a nossa missão e nós vivermos para a glória de Deus do jeito que nós somos. Com o cabelo que eu tenho, com a falta de cabelo que já está aqui, ó. Com o que eu posso comprar, com o que eu posso fazer, com o que eu posso comer, aonde eu posso dormir, seja colchão bom, seja colchão não tão bom, tem colchão melhor, mas é o colchão que Deus me deu. É a cama que Deus me deu, é o carro que Deus me deu. É a missão que Deus me deu. E a verdadeira interpretação vai mostrar o que Deus não é injusto, Deus é justo. A entrada na casa de Deus expressa o retorno para o equilíbrio e a visão correta. A verdadeira interpretação da vida. Se você desviar os seus olhos do Senhor, você vai interpretar a vida errada. E muitas vezes você vai ser pego pela inveja. Vamos caminhar agora nessa mudança. Se antes tinha uma visão errada, externa, agora a visão certa. A vida real dos orgulhosos. Do 18 ao 20. Veja, tu os puseste no caminho escorregadio e o fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã. A visão externa verdadeira mostra que a vida dos ímpios é como um sonho que possui um senso de realidade quando a pessoa está dormindo, mas que quando acorda, tudo desaparece. Eu era criança, tive um sonho maravilhoso, que eu ia passando e tinha notas. Na época eu não sei nem que nota que era. Aí eu ia pegando e eu ia ficando feliz. Aí tinha outra nota, eu ia andando, tinha outra nota, e o bolso cheio. Eu falei, tô rico. Acordei.
E voltei para que é 30, conjunto B, casa 42, dentro da oficina do meu pai. Com barulho de lixadeira, com cheiro de massa plástica e com cheiro de thinner o dia todo. E os ratitos passeando na oficina. Irmãos, é um sonho. É uma tristeza, irmãos, viver longe do Senhor, porque o túmulo é uma ameaça constante. Na vida do crente, o túmulo é uma passagem para a glória, para viver com Deus, para abraçar o Senhor, para não ter doença, para não ter miséria, para não ter pecado. No sonho do ímpio, como na falsa visão do salmista, antes de pisar no limiar da casa do Senhor, há prosperidade, domínio, saúde, alegria, tudo é perfeito. É igual aquele seriado da Globo, A Malhação. Só gente bonita. O amor é lindo. Porém, na verdade, irmãos, o ímpio está sobre a alça de mira do Senhor, que rirá e zombará dele num determinado momento. E o sonho passará da realidade, do sonho em si para a realidade nua e crua. O salmista, então, deixa claro que a vida do ímpio é uma ilusão que logo desaparecerá num sonho. Por isso, a vida do ímpio não é digna de ser copiada por ninguém, nem invejada. É simplesmente um mito da grama mais verde. Porque quando nós estamos na batalha, na oração, no jejum, na luta contra o pecado, é uma luta ferrenha, é dor, é tribulação, é dificuldade, mas, irmãos, faz parte, a cruz faz parte da vida do servo do Senhor. Deus está nos purificando, nos preparando para que nós tenhamos, como o salmista diz no verso 1, coração puro. E Ele ouve essa pessoa. A verdadeira visão interna agora, o acordar deste sonho, a confissão da trilha do falso olhar interno e de suas ramificações, é revelador, irmãos. Veja aí o 21 e o 22. O porquê do desvio pecaminoso. Percebi, então, que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, ignorante. A teus olhos deve ter parecido um animal irracional. Ele usou de eufemismo aqui. Se fosse no Nordeste, usando lá a linguagem de Pombal, tu és um jumento. Quem fala isso num dos livros dele eu estou falando de santo com S minúsculo, Santo Agostinho. Ele fala que quando nós deixamos de escolher racionalmente para Deus, para os bens superiores, nós vamos ser piores do que um jumento, irracionais. O pecado tira a razão, o pecado tira o brilho da vida, o pecado tira a razão da vida, o pecado nos coloca numa posição muito inferior a um animal irracional. O salmista cita coração, essa palavra significa o quê? O assédio do pensamento e da vontade. Dentro do coração, ele diz, no meu coração, e diz também que esse coração estava amargurado, que significa literalmente fermentado, azedo, ácido e até violento. A pessoa que anda em inveja, ela anda ácida, ela anda fermentada pelo pecado, azeda, ácida, e ela se torna violenta, ela começa a reclamar, e ela se torna murmuradora também. E como o pensamento e a vontade do salmista estavam revoltados, irmãos, a revolta vem. Como pode a pessoa ser abençoada? Tinha que ser eu, o abençoado, eu que tinha que conseguir aquilo. E agora eu luto e tal, e jejuo. O filho mais velho, lá, quando o pai chega, o filho pródigo volta arrependido, ele prepara o melhor cordeiro cevado, coloca vestes festivais daquele rapaz, e depois coloca sandália no pé e anel no dedo, e o outro fica morrendo de inveja. Eu sempre trabalhei ao teu lado, isso é horroroso, viu? Sempre trabalhei ao teu lado, sempre fiz. Aí vem esse aí, gastador, gasta tudo teu, aí vem para aqui,
Aí o Senhor recebe com danças, com festas, com boi cevado, com vestes festivais e tal, e tal, e tal, com anel no dedo. O que ele estava falando? Eu que merecia isso. Aí, sabe o que o pai fala? Meu filho, tudo que tem meu é teu, mas o teu filho estava perdido. Teu filho estava longe daqui, teu filho estava longe de mim, e ele agora se arrependeu e voltou para cá. Ou seja, uma grande mudança na vida. A mesma coisa aqui com o salmista. O revoltado por causa exatamente do ácido, ou seja, amargurado, irmãos. Tem pessoas, se você conversa, a pessoa só fala coisa negativa, ruim, e fala que queria ter isso, queria ter outro. Está revoltado porque foi dominado pela cicuta da inveja que o levou a acreditar numa mentira que Deus não é justo. Deus é justo. O apóstolo Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se eu começar a pensar, Deus é injusto, já para logo, irmãos, porque o passarinho está posando. E se a pessoa for careca, vai ser mais fácil. E o outro ponto, irmãos, importante no verso 21, é que fala que ele foi ignorante, aos teus olhos deve ter parecido um animal irracional. Irmãos, essa palavra por dentro, aqui, no finalzinho do verso 21, que engata no verso 22, é a palavra rim, no original, ou seja, a parte emocional para o judeu. Ou seja, emocionalmente, não só nos meus pensamentos, mas na minha vontade, mas na minha emoção, eu estou detonado. Por quê? Porque eu estou olhando o outro, e querendo ser o outro, e querendo ter o que o outro tem. Irmãos, quando Deus te formou, Ele quebrou a forma. Plá! Não tem ninguém igual a você no universo. Deus te ama e tem um plano pessoal para você, que é diferente de todos os 8 bilhões de habitantes. Quando eu quero ser outra pessoa, estou dizendo para Deus, tu és injusto e o Senhor errou o roteiro do meu filme. Pois Deus não errou, quem está errado é a gente. Nós temos que voltar e nos realinhar com o plano do Senhor. Eu estou despedaçado, é literalmente o quê? Perfurado, é a mesma palavra que fala, inculca no teu filho a palavra, andando pelo caminho, voltando, ao deitar-te, ao levantar-te, a mesma palavra, ou seja, ele foi perfurado pela inveja. Na mente dele foi perfurado e foi perfurado. Irmãos, eu procurei uma metáfora sobre isso, quando eu estava falando de Deuteronômio 6, e eu, passando o olho no YouTube, eu falei, aqui, pronto. Tinha uma mulher pegando um pão de queijo. Eu não sei se tinha polvilho de lagamar, mas enfim. E ela estava com aquele, eu não sei o nome daquilo, tá? Um saco de confeiteiro que tem o bico para fazer ali no bolo as artes, né? Sendo que ela pegava esse bico e furava o pão de queijo e ela apertava. Aí ela tinha vários sacos, tinha saco. Manga? Mais uma, irmã. Então tem manga de carburador, manga de chuva, no manga deu, mais uma para o exemplo da manga. É a manga. E ela pegava assim, tinha um saco que tinha o quê? A manga, nessa manga tinha o quê? Azeitona amassada. E aí ela fazia assim, ó, e a azeitona para dentro do pão de queijo, porque ela perfurou o pão de queijo com o bico e apertou. Aí tinha outro saco que era de quê? Doce de goiaba. Isso aí eu fiquei tentado. Aí ela furava o pão de queijo com esse saco manga, doce de goiaba, apertava e o pão de queijo ficava cheio de doce de goiaba. Vários sacos ela tinha. E eu fiquei babando, eu falei, vou dar esse exemplo. Porque é exatamente isso, é perfurado a mente da criança, se você falar de Deus de manhã, de tarde, de noite, 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 repetir, repetir, é esse perfurar. Agora imagine no coração do salmista como estava sendo perfurado pela inveja, ele estava alimentando, estava só empurrando ali inveja no coração dele, por isso diz que ele estava despedaçado, irmãos, e ali diz que ele estava se sentindo totalmente, o quê? Tolo, ignorante, é assim que a gente sente, porque, irmãos, o pecado, o apóstolo Paulo fala que ele nos hipnotiza.
Já viu aquele hipnotismo que a pessoa vai fazendo o que o outro quer? O pecado faz isso com a gente. E ele diz aqui que ele se torna parecido com um animal irracional. Eu estou já finalizando na última parte, que ele vai falar no 23 ao 26. Quem Deus é realmente para mim? O mesmo de antes. Ele não mudou, o que muda somos nós. 23 a 26, para fechar. E, no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minha mão direita. Tu guias com teu conselho, me conduz a um destino glorioso. Quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e o meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Apesar de agir como um irracional, de ter duvidado da justiça de Deus, o salmista, ao retornar para a verdade, ao pisar ali na porta do templo do Senhor, ele confirma algo maravilhoso. Apesar de agir temporariamente como irracional, Deus é o mesmo e Ele ainda considera-nos filhos de Deus, irmãos. Mesmo depois das caminhadas de inveja, Ele não vai tirar você do rol dos filhos. Irmãos, não tem jeito. Por isso que Ele corrige o seu filho. Porque Ele é um Deus santo, Ele quer a santidade do seu filho também. Ele afirma que Deus segura a sua mão direita para mostrar de novo que está caminhando, que os seus conselhos os guiam num destino glorioso. No verso 26, no 25 e 26, faz uma declaração, o salmista, de amor e gratidão ao Senhor. Aquele que estava reclamando, eu deveria ter essa bênção, eu deveria ser como o ímpio, agora ele está agradecendo ao Senhor. Porque o alinhar-se com o Senhor traz gratidão, traz gozo, traz alegria. Não importa o que eu tenha, não importa o que eu seja, o Senhor é a minha alegria completa. O Altíssimo é o meu Deus, porque eu estou me alinhando com Ele. O salmista resume assim a sua alegria em confiar na justiça divina. Ele é a minha possessão para sempre. Nunca deixaremos de ser filhos de Deus por causa dos pecados. Nunca. Como é maravilhoso contemplar o arrependimento do salmista. A alegria da presença de Deus é renovada. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor entra de novo com a sua alegria renovada. Tudo recomeça como se não tivesse acontecido nada. Corre Tembum, aquela missionária que foi alvo de Hitler, ela fala que Deus lança os nossos pecados no lago do esquecimento e põe uma placa no início do lago, no limiar do lago: proibido pescar! Nós não temos que pescar pecados do passado, porque Deus já nos perdoou. Quem somos nós diante de Deus para querer lembrar de coisas que Deus esqueceu? Perdoou, lavou, está tudo. Vamos começar de novo. É Deus, irmãos. Vamos começar. E tudo recomeça com uma simples entrada no templo do Senhor. Por isso que é tão maravilhoso vir cultuar o Senhor, irmãos. Como é importante cultuar a Deus na casa dele. Ao entrar para um ajuntamento cultico, seja qual for, pode ser o dia da nossa libertação, irmãos. A verdade é que a casa do Senhor sempre, na casa do Senhor, nós estaremos sempre seguros contra a impiedade do nosso coração. O 27 e o 28, sim, vai mostrar o quê? Exatamente o alvo. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei. O salmista, irmãos, que estava afastado do Senhor, agora a alegria é tão grande que ele quer contar para todo mundo. É igual aquela mulher da dracma perdida, uma dracma, uma simples moeda. Ela varre e quando ela acha, ela chama todas as colegas, as pessoas da vizinhança para dizer: eu tinha perdido a minha dracma, mas achei. Deus te acha também nesta noite. Que coisa maravilhosa. Deus está correndo, como se Ele estivesse correndo e contando para todo mundo. Uma reorientação do coração do salmista para a verdade. Deus é justo, eu sou pecador, irmãos. O problema não está em Deus, está em mim. Dessa reorientação, há a visão perfeita sobre os ímpios, das imperfeições do pensamento, das interpretações erradas
e a confissão verdadeira de um coração realmente arrependido e o retorno para os caminhos do Senhor e a bênção do Senhor, novamente a alegria do Senhor, irmãos, é a nossa força. Deus não somente é bom para Israel como nação, mas para cada um de nós individualmente, dos pés vacilantes para o refúgio certo e justo, que enche o coração de alegria transbordante e anuncia a todos as suas maravilhas. Vamos a algumas aplicações para nós fecharmos. Primeira aplicação: se eu tiver um sentimento e comentário sobre alguma pessoa como isso que ela conquistou foi sorte, ou eu faria melhor do que ela, como diria o Costinha, chá comigo, ou bem feito para ela aprender, ou eu mereço mais do que ela, ou nossa, parece que você está usando Monjauro, ou ela emagreceu, mas também com Monjauro, ou inveja maldita. Cara, a pessoa não pode emagrecer. Às vezes a pessoa perdeu vários quilos, lutou, há uma luta, uma compulsão com a comida, às vezes a pessoa se livrou e vem uma pessoa invejosa falar isso. Não, mas não vai dar certo no manequim 40, não. Ou você sofre quando uma pessoa recebe uma vitória de Deus. A pessoa recebe um namorado e você não, uma namorada, a aprovação num concurso ou numa universidade, a compra de um veículo, a inveja já entrou no seu coração. Você precisa se livrar desse sentimento destrutivo rápido. Você, como salmista hoje, entrou na casa do Senhor e ouviu essa mensagem, é hora da virada. Assim como o salmista, você precisa reconhecer o pecado, confessar e largar, porque Provérbios 28:13 diz, ouça o que eu vou falar, quem oculta os seus pecados não prospera, quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Segunda coisa, o eixo desse salmo é o falso sentimento de que Deus é injusto. Ele pode produzir esse sentimento, a inveja, mas é muito mais que isso, do que inveja. Esse falso sentimento pode ser presenciado na perda de um ente querido. Deus não podia ter feito isso comigo, ele foi embora. Cadê o amor de Deus? Eu me dediquei a vida toda, ele foi embora agora. Ou de um cargo, uma função no emprego que você merecia, mas foi dado para o outro. Na descoberta de uma doença, e a pessoa fala, eu não merecia isso. Deus foi injusto. Assim foi na vida de Jó, irmãos. Deixamos de confiar na justiça de Deus. E o pior, achamos que Deus é injusto. Ao você entrar na casa do Senhor hoje, Deus o lembrou que Ele é justo, que sua vida está nas mãos dEle, e você depende dEle. Isaías 49:15, pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que Ele dá à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu, Deus, não me esqueceria de você. Um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. O arrependimento é a chave para o retorno. Foi para o salmista, é para nós também. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmo 51:17. Por último, espante o passarinho da inveja da sua cabeça. Não deixe que ele pouse na sua mente e faça ninho no seu coração. Haja rápido. Onde pode chegar a inveja? A resposta não tem limites para a destruição. Destrói a sua vida, destrói as suas amizades. Lembrando, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Hoje, agradeça a Deus por quem você é, o que você tem, porque Deus se agrada disso. Não queira ser outra pessoa. Seja você mesmo melhorado e cheio do Espírito Santo. Agradeça hoje, mesmo que você esteja repleto de tribulações. Saiba que por trás das negras nuvens de tribulação, o sol da justiça continua a brilhar. O sol de Deus brilha, ele está ali, as nuvens estão temporariamente ali. Agradeça hoje. Deus não está longe de você, Ele está com você, aonde você vai, nem que seja no vale da sombra da morte.
tu estarás comigo, o teu cajado e o teu cajado e a tua vara e o teu cajado estão comigo. Saiu da sequência, a gente esquece, mas a gente vive como pode. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por este salmo tão rico, que mostra o coração daquele que se desvia da tua graça, mesmo que não fale, mas o coração está divorciado. E fala também, Senhor, da importância da tua casa, porque foi a partir da tua casa que a mudança veio e a interpretação correta pôde voltar, e a alegria da salvação, e a alegria de depender do Senhor, e não de depender de circunstâncias, Pai. Muito obrigado nesta noite, Senhor, nos liberta disto, mas não somente da inveja, nos liberta de tudo, Senhor, desses passarinhos malditos, Pai, que tiram a confiança de que Deus, o Senhor é um Deus bom, e o Senhor é verdadeiro, em Ti não há mentira. Louvado seja o Teu nome. Nesta noite nós retornamos para Ti. Tem misericórdia do nosso coração. Esquadrinha, vê se há algum caminho torto, endireita as nossas veredas, Senhor. Senhor, nós Te adoramos de todo o coração, Pai. Diz na Tua palavra ali em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graça. E nós damos graça, Senhor, em todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor sabe e o Senhor está no controle das nossas vidas. O que mais nós podemos ter medo? Não temeremos, porque o Senhor é o nosso pastor, e maior o que está em nós do que o que está no mundo. Muito obrigado. Nesta noite nós oramos e Te agradecemos